Bom, galerinha, aqui nós temos um exercício de geometria analítica que trabalha com a área de triângulo. E se nós conhecermos os pontos que determinam os vértices deste triângulo, nós conseguimos calcular a área utilizando determinantes, uma fórmula específica para a geometria analítica. Mas aqui nós temos um triângulo maior, que os vértices são MNP, e o triângulo que eu quero encontrar a área não é este, na verdade é aquele formado pelos pontos médios do lado do triângulo maior. Então, para começar aqui, eu preciso determinar esses pontos médios, mas antes disso eu vou fazer um desenho para tentar ilustrar o que nós temos que calcular a área. Então, vou marcar aqui um triângulo MNP. Então, nós temos o M, que tem vértices menos 1 e menos 5. Nós temos aqui o vértice N, que é 1 e 3. E, por último, nós temos aqui o vértice P, que é 7 e menos 5. Então, em cada um destes lados aqui, nós temos um ponto médio, este e este aqui. O A é do MN, então aqui nós temos o vértice A. O vértice B é do NP, então aqui em cima. E nós temos o vértice C, que é do MP. E aí o triângulo que eu preciso determinar a área é este aqui em preto que eu marquei linkando os pontos médios. Então nós precisamos calcular os pontos médios para utilizar o determinante e encontrar a área deste triângulo. Então para isso tem que lembrar que o ponto médio nada mais é do que a média das coordenadas. Então, por exemplo, aqui no vértice A, nós precisamos somar o 1 e o menos 1 e dividir por 2, da mesma forma que nós somamos as ordenadas, que são menos 5 mais 3, divide por 2. Então o ponto A aqui vai ser 0 dividido por 2, que é 0, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Vou fazer o mesmo caso agora para o B. Nós vamos somar o 7 e 1 e dividir por 2, da mesma forma que nas ordenadas, menos 5 mais 3 dividido por 2. 7 mais 1 dá 8, dividido por 2 dá 4, e ali menos 2 por 2 dá menos 1. Agora nós temos o vértice C, nós vamos somar as abscissas, aqui nós temos 7 e menos 1 dividido por 2, e as ordenadas, menos 5 e menos 5 dividido por 2. Se nós efetuarmos aqui as divisões, nós temos 6 por 2, que dá 3, e além disso nós temos menos 10 por 2, que dá menos 5. Então nós temos os três vértices agora, nós precisamos lembrar que a área de um triângulo nada mais é do que o meio do determinante D. E este determinante aqui nós precisamos utilizar uma fórmula bem conhecida, quem quiser copiar e fazer uma matriz 3x3 sem problema nenhum, mas basta nós colocarmos aqui os pontos que nós temos como vértices, que são 0, menos 1, 4, menos 1, e nós temos o 3, menos 5, e para o cálculo do determinante aqui, poderia completar com mais uma coluna de 1 e fazer o cálculo utilizando a regra de Sarros, mas aqui nós podemos pegar um atalho para fazer o cálculo, nós vamos copiar a primeira coluna, a primeira linha, aqui abaixo, e nós vamos ter as multiplicações. Da esquerda para a direita nós não trocamos sinal, nós temos aqui 0, 4 e menos 5 dá menos 20, e 3 e menos 1 dá menos 3. Da direita para a esquerda nós trocamos o sinal, 4 vezes menos 1 dá menos 4, então eu vou colocar mais 4, aqui daria menos 3, coloca mais, e aqui dá 0. Então nós precisamos efetuar a soma destes números aqui, nós temos menos 3 com mais 3 é possível de cancelar, menos 20 mais 4, o determinante dá menos 16. Então agora nós podemos utilizar a fórmula da área, lembrando que é importante esse 1/2 aqui, que ele funciona da dedução da fórmula. Então nós vamos calcular 1/2 do módulo de menos 16. Opa, deixa eu arrumar aqui. O módulo de menos 16 é 16, então vai ser 16 por 2. O resultado dá 8, e aí a gente consegue assinalar a alternativa C para finalizar o exercício.